e a taxa de desemprego registrada no Brasil foi de 6,9% no trimestre que encerrou em junho, a menor em 10 anos, de acordo com a PNAD contínua, pesquisa nacional por amostras de domicílios feita pelo IBGE. Sobre esse resultado, eu converso agora com a Patrícia Pelatieri, diretora adjunta do DIEESE. Patrícia, ao que se deve esse bom resultado? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É sempre bom vir falar de bons resultados, né? Aqui acho que a gente poderia sintetizar a causa, vamos dizer assim, desses bons resultados tem muito a ver com políticas adotadas para tornar a renda disponível no país, né? Então, desde do início do governo, desse terceiro governo Lula, vários programas de disponibilização de renda foram retomados ou foram criados, né? Então você tem novos beneficiários aí do Bolsa Família, teve antecipação de precatórios, retomada da concessão de aposentadorias, tudo isso deixou a renda mais disponível no país, fomentando o consumo, e a gente sabe que isso produz um efeito muito positivo na economia e na produção. Além disso, tem os novos programas de grandes programas de investimento público, né? A retomada das obras do PAC, enfim, um planejamento para a retomada da economia, tudo isso leva, então, a esse fomento, vamos dizer assim, a essa esperança na economia, porque a economia vive muito de expectativas, então você ter perspectivas também ajuda nesse cenário, e a resposta vem, então, no mercado de trabalho. Então, nós temos ainda muito o que caminhar, não é que o mercado de trabalho tenha se resolvido, mas as notícias certamente são alentadoras, depois de anos aí onde a gente teve perdas muito, muito fortes, né, no mercado de trabalho, tanto de emprego como de renda. E são dois indicadores que estão em recuperação. Agora, Patrícia, o resultado poderia ser melhor se a taxa de juros caísse mais? Não tenha dúvida. Então, como eu estava dizendo, embora a gente tenha esses resultados que são muito importantes, significativos, nós ainda temos uma quantidade de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas extremamente alta. Nós estamos falando de 7,5 milhões de pessoas que estão desempregadas hoje, nós estamos falando de mais de 3 milhões de desalentados, nós estamos falando de 19 milhões de pessoas que estão subutilizadas, sem contar aqui naquele volume, né, de trabalhadores e trabalhadoras que não tem nenhuma proteção, estão no trabalho informal. Portanto, nós temos muito ainda o que melhorar. E não tenha dúvidas de que embora a economia tenha dado esses sinais de melhora, o PIB foi um indicador melhor do que estava previsto em 2023 e deve repetir essa performance em 2024, mas nós poderíamos estar numa situação muito melhor, tanto na geração de emprego, como mais importante nesse momento, talvez, na qualidade desses empregos e numa melhor remuneração, né? Nós continuamos sendo um país de baixos salários, e as ocupações que estão sendo geradas também são de baixa remuneração. E não tenha dúvidas de que a taxa de juros, ela talvez seja o elemento mais importante que trava esse crescimento econômico e trava, inclusive, as possibilidades do governo fazer maiores investimentos, porque a taxa de juros, ela se reflete diretamente no orçamento, porque é dali que sai o pagamento do serviço da dívida. Portanto,
Quando a gente fala que é necessário baixar os juros para a economia de fato crescer e ter uma persistência, nós estamos dizendo, inclusive, de abrir espaço orçamentário para maiores investimentos. Agora, a tendência é que o desemprego continue caindo? Qual que é a perspectiva nesse tema? Então, tudo vai. O que nós estamos observando é que essa taxa ela deve se manter. As reduções elas devem ser mais modestas, a menos que nós tenhamos, então, outras medidas macroeconômicas, por exemplo, a retomada da redução da taxa de juros para acelerar, portanto, essa geração de empregos e de melhoria na remuneração. Então, para que a gente tenha resultados mais efetivos, nós precisamos de outras medidas, porque essas de medidas já adotadas de incentivo ao consumo, tudo indica que elas já estão numa fase de esgotamento, né? Para isso, para um impulso maior, você precisa de outras medidas de fomento aí à economia e aos investimentos, público e privado. Muito bem. Resultado positivo, a gente comemora, mas é sempre importante ressaltar o absurdo que é essa taxa de juros ser mantida nesse patamar, decisão somente política, né? Não tem nenhum motivo. Muito obrigada, Patrícia.